Oi, gente. Boa noite. Como estamos? Vocês me ouvem? Vocês conseguem me ouvir legal aí? Quem tá me ouvindo, por gentileza, acena aí com o coraçãozinho, que aí eu vou saber que está tudo ok, eu posso prosseguir. Valeu, Ana Lúcia Carvalho, Nayane. Obrigado, viu, Nayane? Bom, o pessoal já entrou aí. Gente, hoje nós vamos falar de uma temática extremamente importante e que a gente tem uma recorrência gigante aqui nesse perfil. Quem já vem acompanhando aí o nosso trabalho está vendo que nós estamos recebendo um suporte muito grande de terapeutas, né, de psicólogos profissionais que já atendem online. E hoje nós vamos ter a participação de uma psicóloga muito querida, que é a Luciana. Eu vou estar convidando ela aqui, tá? E a gente vai falar a respeito do que fazer durante uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, tá? Se porventura alguém de vocês sofre com esse problema, eu recomendo que fiquem nessa live até o final, assistem as dicas que a gente vai passar aqui, que realmente vai ser de grande valia, tá? Ó, a Luciana já está aí, eu vou convidá-la e a gente inicia o nosso papo, tá bom? Semana que não tem crise de pânico, estou bem feliz. Maravilha, Carolina. Ei. Luciana, Boa olá, noite, tudo boa bem? Tudo noite. bem, Murilo? Vocês estão me ouvindo Melhor direito? agora. Opa, aí Sim, sim. sim. Até liguei uma lâmpada aqui, tudo improvisado, tá todo mundo em casa, né? Não tô no consultório, tá Ah, todo mundo aí legal. na quarentena, tô aqui. É bacana, tá ótima a iluminação, o som também tá perfeito. Eu acredito que tá todo mundo nos ouvindo. Se E tiver hoje algum nós temos problema, o uma pessoal avisa. temática. Sim, nossa temática hoje é muito importante, né? Gente, antes de mais É. nada, eu quero apresentar para vocês a Luciana. Ela que já trabalha conosco aqui há um bom tempo, né? Já atendeu várias Sim. pessoas que nos seguem aqui no Domini. E o retorno tem sido super positivo, Super. né? Terapia online, gente, é realmente uma ferramenta que não tem nem o que dizer, né? Hoje em dia a gente não precisa nem ir no consultório mais para fazer terapia. Que comodidade a gente quer mais na nossa vida? Exatamente. Na verdade, assim, não existe mais desculpa, né? Nem distância. Então, eu atendo pacientes de todos os cantos do mundo, Brasil e exterior, é maravilhoso. Que bacana, que bacana. É, Gente, quem tiver interesse em fazer essa experiência, né? Fazer a terapia, você que nunca teve, muitas das vezes falta coragem, né? Falta, às vezes a pessoa tem também um preconceitozinho e tal. Então, aproveite essa oportunidade, absorva as informações que a Luciana vai passar aqui pra gente hoje e com certeza vai ser muito útil na vida de vocês, tá? Principalmente para quem tem um problema um pouco mais agudo, né, que sofre realmente de crise, crise de pânico, crise de ansiedade. Nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença dessas duas, né, desses dois eventos aí. E eu quero passar a bola para você, Luciana. Seja bem-vinda mais uma vez. Fique à vontade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito, né, da crise, quando a gente identifica que estamos em crise, o que fazer durante isso e o que a gente pode fazer para poder evitar esse evento. vamos lá, então. Eu acho que tem um monte de coisa misturada. Eu recebo muitas solicitações de pacientes, principalmente agora nesse período que está todo mundo aí confinado. Tem gente perguntando qual abordagem eu trabalho. Eu trabalho em TCC, tá? Então eu quero mandar primeiro um beijo para todo mundo que está aqui, que já me segue tanto no meu Instagram quanto aqui na página do Domini. São pessoas Você está queridíssimas. sempre fazendo lives, né, Luciana? Semanalmente você está fazendo as lives.
semanalmente, toda quarta-feira às 20h30 lá no meu Instagram, pode me seguir, né? Tem muita gente que às vezes tem preconceito, fica com alguma reserva de falar, de fazer algum comentário às vezes na live. A gente sabe que tem isso, né, Murilo? Mas eu tô sempre Sim. disponível, me manda direct, lá no perfil tem até o meu WhatsApp, que é o meio pelo qual eu faço os atendimentos. Então a pessoa pode me procurar tranquilamente que eu respondo a todo mundo, tá? Se eu demorar um pouquinho para responder, é porque eu tô em atendimento online ou presencial. Eu sou de São Paulo, para quem não sabe, eu com esse sotaque aqui não dá para negar, né? Então é o seguinte, vamos diferenciar. A ansiedade, gente. Não, primeira coisa, vamos desmistificar. A ansiedade, todo mundo tem. Ah, eu não tenho ansiedade. Mentira, todo mundo tem ansiedade, porque a ansiedade ela é necessária para a gente viver. A gente precisa ter um nível basal de ansiedade para a gente acordar de manhã e estar preparado para a vida, para se espreguiçar e falar, é hoje que eu vou conquistar o mundo, bora lá, tá? Então, essa ansiedade basal, ela é importante para impulsionar a gente para viver. O que não pode acontecer, como tudo na vida que é demais faz mal, isso é um velho ditado, mas é que é verdade, é que tudo que entra para um nível exagerado, ou seja, se eu estou numa crise de ansiedade, significa que eu tenho alguns sintomas que começam a ser impeditivos para a minha vida, ou seja, eu começo a ter uma recorrência de pensamentos negativos, acompanhados de alguns sintomas, como taquicardia, como pensamentos catastróficos, e isso começa a aumentar a ponto de enclausurar o indivíduo dentro de si próprio e também começa a ter um comportamento de evitação. Evitação de ir ao trabalho ou alguns comportamentos de eu não quero ter contato social, não quero ver os amigos que antes eu via, tenho preguicinha de ir para academia. Academia é um negócio que eu sempre bato na tecla. Precisa fazer por saúde, não é só para ficar sarado, magrinho, seja lá o que for o objetivo da pessoa. Precisa fazer porque a atividade física ajuda na secreção de neurohormônios importantes para a nossa defesa do corpo e também do nosso psicológico, tá? Se eu for falando demais, se você quiser me interromper, Murilo, você sabe que eu sou tagarela. E aí você pode me Não, interromper. não, pode ficar à Pessoal também. vontade. Então tá. Tá. Vamos falar um pouquinho do pânico. O que é o pânico? O pânico é, então, quando a gente começa a ter... começa tudo a se acelerar. Olha lá, o pessoal falando que tem tremor no corpo, nervosismo, eu vou falar um pouquinho disso, tá? Então, o pânico, o que que é? O pânico é uma reação do nosso cérebro. Nós temos estruturas cerebrais que são formadas no nosso desenvolvimento fetal. A primeira estrutura cerebral que é formada é o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é o cérebro mais rudimentar que a gente tem. Se passar alguma pergunta importante aí, Murilo, me dá uma freada, tá? Que eu não tô olhando as perguntas. Ok. Então, assim, se eu olhar, A gente, me perdi. a gente vai fazendo a Vamos seleção fazer um aqui. bate-bola? Isso. Aí mais para frente aí a gente conversa um pouquinho com o pessoal, tira as dúvidas. Eu posso ir fixando as perguntas aqui, né? Eu acho uma dinâmica Perfeito. bem legal e a gente vai respondendo o pessoal de acordo com o que dá aqui também, porque são muitas perguntas, né? Aí a gente vai tentando responder aqui. São muitas perguntas. Eu vejo que tem muita gente falando sobre a quarentena e tal. Semana passada eu fiz uma live exclusiva sobre esse período, falando um pouquinho sobre isso. Quem quiser tá lá no meu canal do YouTube, eu acho que essas perguntas em relação a isso, a gente dá uma pincelada aqui, mas também tem aí o meu canal do YouTube, a gente falou bastante também. Vamos lá. Então, o pânico, o que acontece? Eu já falei bastante, acredito que aqui no domínio a gente já tenha falado também, mas o pânico, vamos entender que dentro desse mecanismo que eu estava falando, dentro dessa estrutura cerebral que a gente tem, que se chama cérebro reptiliano, ele funciona na base da ação e reação. São as ações e reações, aquela ação pronta que eu tenho, tá? De responder um estímulo de perigo, de responder um estímulo de medo, tá?
Então, é ação e reação. E está localizado aqui no nosso cérebro reptiliano. Aonde que eu vou racionalizar as minhas ações? Aonde que eu vou racionalizar o meu presente? No meu neocórtex, que é outra estrutura. É a hora que eu vejo, eu já reagi. Só que o que acontece na síndrome do pânico, no transtorno de pânico, acontece o seguinte. Imagina que você tá, você, o pessoal aqui que tá na página, os meninos e meninas, que tá de repente andando com o carro numa avenida bem movimentada. E do nada, o carro da frente dá uma freada brusca e você tá lá no carro, tem que frear em cima, o carro quase bate, mas não chega a bater. O que acontece com o corpo? Você vai ter taquicardia, sudorese, mãos geladas, vai às vezes faltar o ar. Tem gente que tem algum sintoma gastrointestinal, solta o intestino, enfim, tem todos esses sintomas, só que nada aconteceu. Por que eu tô falando isso? Porque durante uma crise de pânico, é como o cérebro ele reage como se tivesse acontecido essa quase batida. Só que não aconteceu absolutamente nada. Existe um gatilho que é acionado no cérebro dessa pessoa que, assim, de repente ele faz pau, acionou e a pessoa às vezes está deitada na cama, está no serviço, está numa roda de amigos, está numa festa. Esse gatilho, ele é acionado, esse botãozinho do liga o meu cérebro é acionado sem que tenha nenhuma situação em volta que justifique esse mecanismo ser ligado. E aí acontece igual essa quase batida, tem todas as reações fisiológicas. Tremor, taquicardia, reação as mãos ficam geladas, tem problema gastrointestinal, alguma coisa desse tipo que aconteceria realmente numa batida, porque o nosso cérebro, ele aciona a luz vermelha pra gente e fala que, ó, tem perigo iminente. Para localizar esse gatilho, eu vi que tem uma pergunta aí, eu não me contento, eu tenho que olhar as perguntas. A respeito dos gatilhos, A respeito dos gatilhos, tem perguntas sobre os eu vi. gatilhos. Você Ela viu? perguntou como pode identificar, né? Isso, Amanda. Deve ter outras pessoas também perguntando sobre o gatilho. O gatilho, ele normalmente, você tá numa situação que não representa perigo, só que o teu cérebro localiza, o nosso cérebro é uma estrutura muito interessante. Ele vai somando várias situações ao longo da nossa vida que culminam, de repente, com uma situação que não tem nada a ver onde você está, normalmente numa situação que você está relaxada, mas que você tem uma descarga adrenérgica naquele momento e o seu cérebro é acionado. Normalmente, a gente localiza os gatilhos em processos terapêuticos. Por quê? Porque quanto mais a gente se conhece, né, o autoconhecimento é algo maravilhoso. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente olha para esses nossos mecanismos, mais a gente olha para esses nossos estados ansiosos, a gente entende como que esses gatilhos mentais são acionados. E aí, hoje, eu não vou terminar essa live sem passar uma técnica para ajudar nessas crises de pânico, tá? Porque não adianta também a gente vir aqui e não dar nenhuma dica, nenhuma técnica. Então, hoje terá a técnica, sim, que eu preparei com carinho para passar para todo mundo. Tá bom? Bacana, Luciano. Então, gente, não se esqueçam, fiquem até o final. Fiquem até o final. E não é todo dia que nós recebemos, assim, dicas valiosas como essa. Vamos lá. É uma preocupação que eu tenho, tanto nas lives quanto aqui, nas lives da minha página, quanto aqui, é sempre falar um pouco sobre a temática escolhida, mas também dar uma dica, né? Então, eu me sinto melhor assim, eu acho que as pessoas se sentem mais acolhidas dessa forma, tá? Então, fiquem até o final, que terá técnicas maravilhosas, vai ter uma técnica maravilhosa, tá? Então, o que acontece? Normalmente, quando a gente está numa crise de ansiedade, as pessoas, então, ou de pânico, as pessoas começam a se perguntar: o que está acontecendo comigo? Eu tenho certeza que eu tenho um problema. A pessoa começa a se perguntar, às vezes, aonde que ela errou.
acorda no meio da noite, o que está acontecendo com o meu corpo, começa a investigar se não tem nenhuma repercussão física. Claro, tem insônia, porque o que acontece? A pessoa que tem crise de ansiedade ou de pânico, ela tem uma preocupação constante com o futuro. Então ela começa a se preocupar normalmente com o futuro catastrófico, porque quem tem pânico não acha que o futuro vai ser cor-de-rosa com arco-íris pintado, né? Ela tem a certeza que vai dar ruim amanhã, vai dar um ruim muito grande. Então vai dar um incêndio, vai ter um sequestro, vai ter uma morte, vai ter um assalto, vai ter o Covid, vai ter tudo. Quando a mente cessa, a mente dessa pessoa cessa esses pensamentos catastróficos, ai, boa, eu consegui parar de pensar sobre essas coisas aí que estão me causando tanto medo. Aí a pessoa parece que começa a liga um botãozinho do automático. A pessoa começa a pensar. Pera, então se não tá nada acontecendo no mundo, é certezíssima que tá acontecendo com o meu corpo. Então eu vou investigar. A pessoa começa a ter sintoma físico mesmo. Aí começa a ter medo de estar com algum problema. Ah, eu tô com câncer, eu tô com gastrite, eu tô com algum problema intestinal, eu tô com duodenite, eu tô com qualquer it da vida tem comigo. Eu tenho um problema cardíaco, é mega comum da pessoa. Por quê? Isso é super importante de falar. A crise de ansiedade ou de pânico, principalmente a de pânico, tá, pessoal? A crise de pânico muitas vezes se assemelha, a pessoa tem uma dor semelhante a infarto. Olha lá, sudorese, calafrio, dor abdominal, pensamentos negativos, coração acelerado, entre outros. Isso aí. Parece que assim, o teu corpinho tá pensando sozinho, tá te causando aquela dor que é física. E quem tá do lado, de repente, nem entende o que tá acontecendo. Fala assim, imagina, não tá acontecendo nada. Tá assim, tá acontecendo, tá, gente? E uma coisa muito importante de falar, que eu falo para todos os meus pacientes, amigos, é o seguinte. Às vezes, voltando até a questão da Amanda sobre o gatilho, às vezes, o gatilho é algo bem pequenininho. Bem pequenininho. Porém, a sensação, a crise, ela é tão forte que a gente não pode, de repente, sobrepujar o motivo. O sentimento é real, tá, gente? Esse sentimento precisa ser respeitado, porque quanto você mais luta com o que você sente, pior a crise fica. Então, vamos respeitar a dor que cada um de nós sente. Né, Murilo? Isso, e aceitar, né? Tem que aprender a aceitar a realidade, né? Não adianta querer bater de frente e mudar de um dia para a noite. Você quer mudar, ok, você vai conseguir mudar, mas através de passos, né? Um de cada vez. Exato, isso é super importante, porque é o seguinte, a gente não desenvolve a crise de pânico ou crise de ansiedade. Hoje eu tô aqui nessa live, amanhã eu tô tendo crise de pânico. Também é um processo, só que como a gente se conhece muito pouco, as pessoas não desenvolvem o autoconhecimento, então também não sabem o que está acontecendo com elas próprias. É muito fácil eu olhar para a vida do outro, apontar meu dedinho para o outro, porque olhar pra gente dói. É por isso que tanta gente foge de terapia. Porque na terapia a gente vai escarafunchar aquela nossa sombra, aquelas coisinhas que a gente tem guardadas dentro da gente, que a gente não quer olhar. É muito mais legal olhar pro outro, é muito mais legal olhar pro programa da TV. E tem uma coisa, pessoal, que eu falo 100% das vezes nas consultas. É o seguinte, eu tenho um estado emocional, porém, eu não posso negar o meu estado físico. Tem muita gente que chega na sessão de terapia e não fez um exame. Deixa eu falar uma coisa para todo mundo aqui. Se você tem alteração em exame de primeiro, exame de urina, glicose e tiroide, são 3 itens que precisam ser avaliados com o seu médico, porque se eu tenho alteração em qualquer um desses 3 índices que eu falei agora, você vai ter repercussão emocional, ok? Não adianta eu bater no peito aqui e achar que tudo é psicológico. Interfere no psicológico, mas eu não posso ser leviana e não pedir para cada um de vocês que está sentindo qualquer tipo de incongruência emocional
Também olhar para a tua parte clínica é muito importante, tá, Murilo? Não Perfeito. sei se a gente falou isso também. Eu estou vendo aqui algumas perguntas. Bom, o Bruno, ele perguntou aqui, a sensação de sufocamento pode persistir ou, ou deve ser ou só no momento da crise, né? Eu acho que é isso que ele quis dizer. Ela persiste ou é Bruno, só no momento da crise? Isso. Bruno, é o seguinte, tem crises, dependendo do potencial agressivo da sua crise, principalmente se você não está em processo terapêutico, tem pessoas, existem pacientes meus que têm crises que duram os sintomas até passar. Então, eu tenho o pico da crise, mas os sintomas, aquela sensação de mal-estar, dependendo do potencial agressivo, dura até 3 dias, tá? Então, persiste sim. Se você não está em processo terapêutico, se você não fez nenhum exame clínico, se você não está desenvolvendo seu autoconhecimento, aí você fica com aquela sensação, não sabe de onde vem, fica com medo de dar a próxima. Então, isso tudo realmente é claustrofóbico. A gente fica prisioneiro dentro do nosso corpo, não sabe quando que vem a próxima crise. É por isso que eu quero dar a técnica, tá, para vocês. Nem sei se pode dar a Perfeito. técnica agora ou se vamos continuar respondendo pergunta, porque eu acho que tudo faz sentido. Sim, temos muitas perguntas aqui, inclusive eu É. tinha visto uma, eu não lembro o nome da pessoa, mas ela perguntou se, acho que se pressão alta tem a ver com ansiedade. Tem relação também, né? Tem Assim, relação. Tem. que É o ovo e a galinha, né? quando... Exato, é. Aham. Na verdade, a nossa pressão tem a ver com tudo, né? Da nossa saúde, tanto é que quando a gente vai ao médico é a primeira coisa que se mede, né? Ele vai aferir a pressão, exatamente. Exatamente. Então, lógico, se Assim, você tem um estado de alteração emocional importante, vai alterar sim a sua pressão. Imagina que você tá num baita de um susto. Imagina como é que tá a tua pressão na hora do susto e depois. Tem gente que desmaia, a pressão vai lá pro pé. Então, tem relação sim, tá? Eu não sei quem foi que fez essa pergunta, mas tá e aí respondida, né? Foi você, Jaque, você que perguntou? É, a foi a Jaque. Jaque. Aham, Já que bacana. perguntou, é normal sim, tá, Então, gente? deixa eu ver aqui. Luvar Shaki, ela perguntou: tem alguma dica para controlar a ansiedade agora nesse momento de isolamento Tenho. social? Opa, se Bacana. tenho. Eu vou dar essas técnicas Sim. maravilhosas. O que a gente tem que entender aqui, eu falei na minha live, mas eu vou repetir aqui. O que que acontece? Eu tenho um montão de gente chegando para terapia, principalmente nesse período, porque a ansiedade do pessoal aumentou demais. A gente tem que entender o seguinte: o ser humano se fortalece no contato com outro ser humano. Só que o que está acontecendo na nossa realidade? O outro ser humano que até 20 dias atrás me fortalecia, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um colo, deixa eu te dar qualquer coisa. Hoje em dia esse ser humano, ele virou perigoso. Porque a gente não sabe se o outro está contaminado, se eu estou contaminado, se eu vou levar isso tudo para minha família. Então, esse contato que é tão importante, ele se tornou perigoso, nocivo, amedrontador. Então, isso é péssimo para nível de ansiedade, angústia. Tem muita gente entrando em depressão também. Então, a gente também precisa olhar para a situação atual e entender que é situacional, porém a gente deve respeitar, igual eu falei agora há pouco. Né? A gente tem que respeitar qualquer sentimento que a gente tenha. Isso daí norteia a nossa vida. A gente precisa levar em consideração que o nosso emocional, ele direciona muita coisa da nossa vida, mas sem esquecer do físico. Fala, Murilo, você estava querendo falar alguma coisa? Não, não. Tô Não? vendo aqui, né, acompanhando as perguntas. O pessoal está participando bastante. O Então, o Diego pessoal é fez essa maravilhoso, pergunta. né? A galera tá sempre buscando ajuda aí, eu acho que isso é o Oh, importante, né? com Procurando certeza. informação essa é a nossa missão aqui, né? Ó, o Diego perguntou, Hum. é possível morrer durante uma crise de pânico? Não, não é possível. Não é possível. Você Eu tem essa sempre, eu sensação de sempre, morte sempre, iminente. Fala, sempre Murilo. recebo essa pergunta aqui também. Aham.
Não é possível. Você tem uma sensação de morte iminente porque tem todos aqueles sintomas que parece que você vai infartar, né? Então tem muita gente realmente que chega aí para o hospital, tem paciente que chega aí para o hospital 2, 3 vezes por semana, já até com o hospital, conhecido pelo nome. Ó, lá vem a fulana. E aí a pessoa não se conforma, porque começa a ter certeza que tem alguma doença que os médicos, ou a medicina não descobriu, ou que os médicos estão investigando errado. Entende? Então eu tenho um paciente que vai fazer, por exemplo, colonoscopia direto, endoscopia, exame cardiológico, e não tem nada. Então a sensação é de morte mesmo, a gente tem que respeitar isso. Mas se a sensação é tão forte, pelo amor de Deus, procure uma terapia, procure ajuda. E outra, é muito importante você contar com alguém. Por exemplo, vamos supor, a terapia é 1 vez por semana, 1 hora. Eu falo isso sempre, gente. É 4 horas no mês a terapia. Se fizer 1 vez por semana, é 4 horas em 30 dias. Então, eu acho que vale a pena o investimento na tua saúde mental, na tua saúde psicológica, porque psicólogo vai te ajudar somente essas 4 horas. Eu gosto, pela TCC mesmo, eu fico acompanhando os pacientes. Então, meu celular toca mensagem o dia inteiro porque eu fico acompanhando. Se o paciente não me manda mensagem, eu vou lá pentelhar ele e falo, e aí, como é que tá? Né? Então, eu acho que é uma questão até de humanidade isso daí, da minha profissão, são dos meus valores de vida e é o jeito que eu trabalho, pronto, não vou mudar, tá? Então, precisa sim olhar para isso. Só que é o Diego, né, que perguntou? Diego. Tô vendo, tá fixado. O que é importante, Diego, e pessoal que tá vendo, é o seguinte: não ter somente o psicólogo ou a psicóloga para te dar esse apoio. Tem alguém de sua confiança também, porque caso o psicólogo não possa te ajudar no momento ali que você tá no pior da sua crise, você tem alguém de confiança que pode te ouvir também. Às vezes a gente fica com uma vergonhinha, mas não tenha. Vai procurar alguém da tua confiança também para ser esse ponto de apoio se o teu psicólogo ou tua psicóloga não estiver presente ali na hora, não puder te atender online ou pessoalmente. Tá bom, Diego? Respondi? Respondi, pessoal? Eu quero passar a Muito técnica. Eu bom. não sei quanto tempo que a gente tem, Murilo. Você me fala quando é que é para passar essa técnica. Vamos lá, vamos passar para o pessoal. Então, pessoal, é assim, ó. Peguem papel e caneta, quem quiser. Quem não quiser, só presta atenção, tá? O nome dessa técnica é uma técnica que chama Acalme-se. Por que ela chama Acalme-se? Porque ela é uma técnica mnemônica. Cada letrinha significa um passo da técnica. Beleza? Então vamos lá. Estou anotado aqui porque tem tanta coisa para falar que acabou me atropelando. Então vamos lá. Letrinha A do Acalme-se, essa técnica mnemônica. A. Aceite a sua ansiedade. Isso é uma coisa tão difícil, o pessoal não aceita, ficar lutando contra a ansiedade, fica maldizendo, praguejando. Não. A. Acalme-se. A. Aceite a sua ansiedade. Tá? Ou seja, você tá ok, eu não quero estar ansioso, mas eu dou meu consentimento para essa ansiedade dar uma elevada, já que eu não vou ficar lutando, porque senão eu vou ter 2 problemas, que é a minha luta e a ansiedade que tá vindo. A ansiedade aumenta, tá? Quanto mais você luta, aí, não, eu não quero, tal, braveja, ela vai aumentar porque você tem 2 problemas para lidar. Então, aceite a sua ansiedade. Ou seja, você sabe, olha, pensa assim, eu sei que ela é desconfortável, mas passa. E eu acho muito legal um exemplo que é assim. Para esse primeiro passo, esse A, imagina a ansiedade como uma visita desagradável que chega na tua casa. Que você tem que receber aquela pessoa, pensa que é um primo chato, um tio, daquele que fica contando piada e você não gosta, né? Vai chegar na tua casa, tua mãe avisou, ó, o tio vem hoje. Aí você fala, ai meu Deus, eu não acredito, ter que aguentar as piadas dele. Mas você sabe que o tio vai embora, uma hora ele vai embora, então você fica, tá, mas vai embora, mas vai embora. É a mesma história desse primeiro passo de aceitar a sua ansiedade. Entenda o seguinte, todo mundo tem ansiedade. Uma hora ela se eleva durante uma crise de pânico ou de TAG, ansiedade generalizada, mas ela vai embora, igual o Diego, que a gente estava falando. Você não vai morrer, mas ela
ela pode se elevar bastante, tá? E depois ela vai embora. O primeiro passo, tá, Magda? Aceita que essa ansiedade vai aparecer e depois ela vai embora. Vai seguindo os passos, Magda, que aí você vai entender tudo direitinho. Pode parecer besta que eu tô falando, mas isso daí dá certo, tá bom? Então imagina que ela é tipo um hóspede indesejado. Ela vai embora. Põe isso na tua cabecinha. Ela vai embora. Isso vai passar. Letra C do acalme-se. Contemple as coisas à sua volta. Ou seja, deixa o que tiver que acontecer com o seu corpo, com a sua mente, sem ficar julgando. Ai, nossa, na outra crise de pânico, meu pé formigou. Hoje não tá formigando. E agora? Agora eu tô com taquicardia, agora eu tô com sudorese. Para! Olha o que tiver que acontecer. Contempla essa coisa ruim que está te acontecendo, mas deixa acontecer. Contempla as coisas à sua volta, tá? O outro A. A gente falamos do A, do C, agora do A. Haja com sua ansiedade. Tem uma coisa que é assim. Faz as suas atividades. Vamos supor, você está lá no seu trabalho, ou você está no meio de um shopping e começa a te dar a crise de ansiedade. A reação natural das pessoas que têm uma crise de pânico, de ansiedade, é querer sair correndo desse lugar. O que acontece normalmente? Esse lugar vira como se fosse seu inimigo mortal. E nunca mais você quer voltar lá. E quer largar do emprego, não vai voltar mais na casa da sogra, não... Enfim, quer ficar no lugar onde você teve essa crise, no mercado. E aí vira aquela âncora negativa, aquele lugar. Então, o importante não precisa fugir desse lugar, porque senão daqui a pouco você não está indo para lugar nenhum, a pessoa se fecha. Continua fazendo as suas coisas, só que de uma forma mais lenta, entendendo que esse processo, igual o C que eu falei, ele vai passar, aliás, ele vai passar, mas o que é interessante nesse outro A, que é agir com a sua ansiedade, é você tirar o máximo que você conseguir, o foco dessa sua sensação ruim e começar a olhar para o ambiente. Começa a descrever o que você vê à sua volta. Vamos supor que você está dormindo e você começa a se sentir daquela forma, começa a ter a crise de pânico. Você pode levantar da sua cama de uma forma mais lenta, vai até a sala, observa o ambiente, começa a descrever para você mesmo ou para você mesma o que você está olhando naquele momento, descreve algum objeto para você mesmo. Por quê? Naturalmente, quando você se levanta e vai para um outro lugar da casa, o teu foco, você tem que se adaptar para não sair tropeçando por aí, enfim. Você vai adaptar o seu foco, o seu direcionamento para caminhar para um outro lugar e para descrever algum objeto que está ali à sua volta. Então, haja com sua ansiedade. É o terceiro passo, tá, pessoal? Acalme-se. Você colocou aí, agora que eu vi. Sim, sim. A pessoa pode pensar que isso é uma bobeira, né? Uma besteira, que não vai fazer diferença nenhuma, mas faz toda a diferença, né? É Faz toda a diferença. uma ação de sutileza que faz toda a diferença, te traz para o presente, te traz a sua consciência, né? Te ajuda enormemente isso aí. Muito bom. A Jailma está fazendo uma pergunta que eu quero depois falar disso daí. Como dormir com a mente supercarregada de pensamentos aleatórios, tá? Depois eu quero falar disso especificamente, é um outro negócio. Então vamos lá, o L do acalme-se, a gente pensa que é besteira, mas não é, tá, gente? Vamos entender o seguinte, eu tô passando uma técnica para vocês. Vamos botar na cabecinha o seguinte, é melhor focar na técnica ou no pânico? Vamos focar na técnica, que é um pouquinho melhor. Vamos dar um crédito para alguma outra coisa que não seja o pânico. Vamos fazer uma tentativa para melhorar, né, Murilo? Então, o L é bem legal. Libere o ar de seus pulmões bem devagar. Quando a gente está numa crise de pânico, quando a pessoa tem uma crise de pânico, normalmente ela hiperventila, então fica respirando muito rápido, muito rápido, muito rápido. O que é importante? Você pode respirar até rápido, mas procura soltar o ar lentamente dos seus pulmões. Por quê? Inspirações mais rápidas do que as expirações equilibra as taxas metabólicas do sangue e começa a naturalmente trazer calma. Então vamos supor, eu respiro rapidinho e eu expiro assim, ó, gente, ó, vou fazer o barulhinho para você, tá?
bem devagar, como se estivesse esvaziando um balão, bem devagar. Você pode até respirar mais rápido, mas esvazia. E vai repetindo isso daí, tá, pessoal? Começa a dar tontura. Isso. É isso mesmo. Vai anotando. Então, expira bem devagar. M do acalme-se. Mantenha os passos anteriores. Ou seja, repete tudo isso que eu falei, se precisar, até melhorar. Aceita a sua ansiedade, contempla as coisas à sua volta, haja com sua ansiedade, que é o que eu tô falando. Libera o ar dos seus pulmões dessa forma que eu falei e vai repetindo esses passos. Mantenha esses passos, tá, pessoal? Aí agora falta o E, o S e o E do acalme-se. O E é examine os seus pensamentos, igual eu falei agora há pouco. Normalmente, quem tem crise de pânico tem pensamentos catastróficos. Então, pensamento de passar vergonha na frente dos amigos se tiver outra crise, pensamento que vai morrer ele próprio ou que vai morrer alguém da família, tá bom? Então, coloca na tua cabeça uma frase muito importante. Isso é apenas um pensamento, não é real. Olha para a sua volta, naquele momento que você está tendo pânico, naquele momento que você começa a ter um pensamento catastrófico. Volta. O que tem agora? No momento agora, presente, que horas são, gente? 9h40, 9h43. Tem vocês vendo essa live, tem eu e o Murilo e tem o que está acontecendo à sua volta. O pensamento não está acontecendo agora. O pensamento não é real. Está acontecendo agora no presente. Observe isso aqui, tá? É apenas um pensamento. Não é real, tá? Isso mesmo, Magda. Às vezes a gente tem vergonha mesmo, mas é um pensamento, tá? A tua filha, ela ama você. E muitas vezes ela pode estar ali só por amor, para te ajudar. Por isso que eu falei agora há pouco, tem alguém de apoio, tá? Agora o S. Depois de fazer tudo isso que eu falei, todas as letrinhas, sorria, você conseguiu. É muito importante você dar um check positivo em todas as suas atitudes, porque gera para o teu inconsciente uma sensação de, poxa, eu posso me acalmar, eu consigo dar conta dessa crise, eu consigo me controlar pouco a pouco, eu vou dar conta de melhorar. Eu estou no processo de melhora, isso eu falo para todos os meus pacientes. Eu estou no processo de melhora, é uma frase poderosíssima, tá? Sorria, você conseguiu. É o S do acalme-se. E o último E, que é super importante. Espere o futuro com aceitação. Voltando para o começo da nossa live, a gente precisa da ansiedade para sobreviver. Então, pode ser que você tenha, sim, algum nível de ansiedade em algum dia da sua vida, porque a nossa vida é feita de altos e baixos. Então, tem hora que a gente está um pouquinho mais ansioso, um pouquinho menos, mas aceite. Você não precisa viver a vida inteira com pânico, nem com TAG, mas entendendo que a ansiedade basal é importante para a nossa vida. Então, o último E é espere o futuro com aceitação. Aceite. Você vai ter uma ansiedade basal, mas nunca vai estar zerada. Ela vai estar no nível que você controla, que você sabe que você consegue lidar, que você bate no peito e fala, ufa, que bom, eu consegui. Eu vou ter momentos que eu vou estar mais ansioso, assim como eu vou ter momentos que eu vou ter medo, ou vou estar triste, ou vou estar mais alegre. Entende? Fez sentido isso daí, essa técnica? Terminei o acalme-se. Só quero falar sobre aquela pergunta que eu não lembro quem fez agora. Minha cabecinha já tá, essa hora tô... A respeito dos pensamentos, né? Isso, pensamentos. Pra É o ver se eu seguinte, localizo. vê se você localiza. Se não localizar, a pessoa sabe que foi para ela e para um monte de gente aqui. Tem Sim. muito paciente meu que é mega ansioso. E aí eu virei para essas pessoas e falei assim, oi, você já meditou? E a pessoa quer tacar eu e o celular na parede. Muito bem. Existe um aplicativo que se chama Meditopia. Anotem aí, Meditopia. Acho lindo, maravilhoso esse aplicativo. Por quê? Para quem é muito ansioso, meditação guiada é um troço que ajuda pra caramba. E aí, eu não tô falando de meditação para você ficar ali no nada, ouvindo Não, não é. Meditação guiada para ansioso precisa demorar uns 3 minutinhos, 5 minutinhos. E eu tenho um monte de paciente que falou, Lu, pelo amor de Deus, não me manda fazer meditação que eu vou surtar na frente do telefone.
E aí eu fiz um teste e vários pacientes que tinham nível alto de ansiedade conseguiram melhorar com meditações guiadas de tempo bem curtinho. Ajudou pra caramba, junto das técnicas que eu passo, junto das lives, enfim, da terapia e da meditação, tá? Respiração consciente, isso daí ajuda pra caramba. Parece besteira, mas não é. Tentem. 3 minutinhos de meditação guiada, tem aplicativo. Não quer esse que eu passei, Meditopia, que é o que eu uso? Tem um monte na internet. Tem vídeo no YouTube, tem outros aplicativos que falam de meditação, né, Murilo? Mas isso, respondendo a questão dos pensamentos que ficam ruminantes assim antes de dormir, essa técnica tem meditação para dormir, ajuda muito, muito mesmo. Tá bom, pessoal? Eu tô falando mais que a minha boca, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu tô falando, eu me empolgo, né, Murilo? E o povo vai Tá falando, eu vou ótimo, respondendo tá e vai, ótimo. vamos lá. Essa técnica é realmente maravilhosa. Espero que o pessoal tenha absorvido. O pessoal está perguntando aqui o M. O Mais de uma M, pessoa perguntou. vamos lá, mantenha os passos anteriores. O M é para você manter um reforço para os passos anteriores. Porque, cheguei no M e não tá melhor. Bora lá. Volta, mantenha os passos anteriores. A, aceite sua ansiedade. C, contemple as coisas à sua volta, deixa o que tiver que acontecer. A, haja com sua ansiedade, faça as atividades de forma mais lenta, sem ficar fugindo do local. Tá? L, libere o ar dos pulmões de forma bem devagar. E aí chega no M, que tá todo mundo me perguntando, mantenha os passos anteriores. Vai repetindo, porque daí você vai chegar no E, que você vai examinar os seus pensamentos, aqueles catastróficos, de medo e tal, e depois você vai falar, uou, que legal, eu consegui, tô no S, sorria, você conseguiu. E o último E, que é, espere pelo futuro com aceitação, porque você já entendeu que a ansiedade é algo que é necessário para a gente viver. Aí eu não preciso ficar no nível de pânico, mas ela é necessária para eu viver. Respondi, pessoal? Muito Isso, bom. frase. Estou no processo de melhora. Gente, vocês me enchem de orgulho, ó, pessoal da live. Coração para todo mundo. São Legal, maravilhosos. legal. Gente, lembrando que a Luciana faz live toda quarta-feira no seu Faço. perfil, tá bom? Amanhã tem Então, live sobre sigam esgotamento ela. emocional, Ótimo, perfeito. Então, não né? deixem de seguir ela, tá bom? E amanhã, de que horas? Às 20h30, lá no meu perfil, Bacana. do Então meu é isso aí. Instagram. Isso. Eu acho que foi de grande tamanho, viu, Luciana? Mais Eu uma vez, não agradeço, sei nem como te Murilo. agradecer. Imagina, eu que agradeço. E olha, Você, gente, eu vou procurar salvar essa live, viu, Murilo? Depois eu te mando. Eu não sei como é que salva, quem salva é meu marido. E aí eu lanço no meu canal do YouTube e eu te mando também, tá? perfeito, perfeito. Tá? Olha, o Que assim o pessoal está pessoal, se quiser, perguntando pode qual é o teu acessar. Instagram. O meu Você, Instagram tá aqui em cima do Domínio Ansiedade com psicólogo _ Lumanesco. Então, Murilo, eu não consigo escrever quando eu não consigo. É muita coisa pro meu cérebro. Se você conseguir fixar aí, @psicóloga _ Lumanesco. eu vou escrever aqui pro pessoal. Isso, olha lá. Tá ali em cima, é só clicar. Eu vou Pronto. salvar, tá? Carla, obrigada, psicóloga da Bahia. Gente, eu fico tão feliz de estar aqui falando, porque eu ajudo as pessoas, mas as pessoas me ajudam demais, porque eu termino as lives tão feliz, tão grata, que vocês não sabem que injeção de ânimo que é terminar o dia com uma live. Maravilhoso. Legal, bacana. Então, beleza. Tá bom? Amanhã todos nós nos encontramos na sua live Isso e aí, vamos vamos marcar bater mais um papo encontro amanhã. aqui no Domini. Bacana. Vamos. E a gente vai fazer uma outra temática aqui no Domini. O pessoal aí pode aguardar que nós temos muito conteúdo para passar para vocês, tá bom? Muito obrigado, Luciano, mais uma vez. Uma ótima noite para você, ótima noite para todo mundo.
e até uma próxima live. Tchau.